Leonardo, você destacou a importância de começar pela história da igreja, né? Citou alguns nomes de grandes teólogos e quais foram, dentre esses, dentro da história da igreja, aqueles que mais se influenciaram? Então essa resposta ela é bem ampla, né? Sim. E bem complexa até, poderia dizer. Imagino. Porque dependendo do momento, Certo. você tem um certo tipo de influência. Claro que todos os principais nomes da história da igreja, do pensamento cristão, eles acabam exercendo uma grande influência sobre aqueles que leem. Sim. Mas no meu caso, por exemplo, o primeiro que eu li e que me impactou de alguma maneira foi C.S. Lewis. C.S. Lewis. Porque foi o que eu mais me identifiquei na minha leitura. O primeiro livro do C.S. Lewis que eu li foi O Cristianismo Puro e Simples. Excelente livro. É um excelente livro e é um livro que desafia. Embora o nome seja Cristianismo Puro e Simples, pode trazer consigo uma ideia de que é simplório. Mas é simples sem ser simplório. Ah. Ele é um livro que ele apresenta uma visão muito bem elaborada do cristianismo. Algumas perguntas que são perguntas que durante todo o decorrer da história são feitas, tanto por cristãos, quanto por ateus, por céticos. O C.S. Lewis procura trazer essas questões de uma maneira muito simples, Entendi. porém profunda ao mesmo tempo. Então eu poderia destacar que o primeiro autor a me influenciar assim grandemente foi C.S. Lewis. Partindo de C.S. Lewis, e por causa da leitura de C.S. Lewis, junto com a história da igreja, eu me deparei com Santo Agostinho. Santo Agostinho eu conhecia de ouvir falar. E até com um certo receio. Porque no meio protestante, no meio evangélico, esse termo santo nem sempre é bem-vindo ou bem forte. Compreendido. Então se tinha aquela ideia que é um santo católico, Isso. que é da igreja católica, é da tradição católica, mas isso é um engano, né? Isso é um pensamento completamente equivocado em relação a Santo Agostinho. Como o próprio João Calvino dizia, Agostinho é nosso. E as obras de Agostinho têm um impacto na vida daquele que lê que é surpreendente. Quando eu li pela primeira vez as Confissões de Santo Agostinho, eu confesso que eu li em lágrimas. Porque muito do que Agostinho testemunhava naquele livro dizia muito ao meu coração também. Bom, partindo desses dois principais, C.S. Lewis e Santo Agostinho, eu tenho muitos outros nomes que me influenciaram e que me influenciam. Como eu já falei, Jonathan Edwards, Sim. dentro praticamente grande parte da literatura puritana. E aí nós temos desde o começo do movimento puritano até talvez o seu último grande expositor, que foi Martyn Lloyd-Jones. Então, dentro do movimento puritano, muitos nomes são respeitados e me influenciaram como influenciam milhares de pessoas em todo o mundo. Mas eu destacaria, uma resposta mais sucinta e resumida, o nome de Santo Agostinho, C.S. Lewis, João Calvino, Jonathan Edwards, como as minhas principais influências na área da literatura cristã. Do seu ponto de vista, qual a importância de estar estudando assuntos diversificados, como, por exemplo, filosofia, psicologia, tanto história, como já foi citado aqui, e política, sociologia, e assuntos diversificados aí para o meio teológico? É fundamental. É fundamental porque não se constrói uma cosmovisão saudável assim, a partir só de um elemento de estudo. E a teologia ela tem essa proposta diversificada. A teologia não é como as demais matérias que procuram centralizar em um assunto só. A teologia estudada de maneira correta vai te abrir um amplo nível de conhecimento. Inclusive um livro que Kuyper escreveu chamado O Calvinismo é um livro fundamental para aqueles que querem entender a teologia reformada, mais precisamente o pensamento calvinista, com relação à política, à sociologia, à esfera, o envolvimento da igreja com o Estado. Então é fundamental que aqueles que procuram desenvolver uma cosmovisão profundamente bíblica tenham também um conhecimento histórico, porque na Bíblia você não encontra só informação a respeito da religião pura, mas você encontra na Bíblia política, você encontra relações pessoais e interpessoais, você encontra muito da sociologia, da filosofia. Tudo isso está dentro do universo do pensamento cristão. Sim. Por exemplo, para estudantes universitários que convivem em ambientes às vezes até hostis à fé, nós temos nomes como Francis Schaeffer, um grande pensador, um grande teólogo cristão, que tinha um diálogo aberto e amplo, que tinha um olhar que transcendia a própria época em que ele vivia.
Então eu gostaria de destacar esses nomes que trazem consigo nas suas obras uma visão que vai além do próprio tempo em que eles viveram. Franz Schaeffer, Hans Huckmacher, que é uma pessoa que influenciou diretamente a arte, a literatura, a cultura, e não é tão conhecido. Huckmacher é um nome um pouco mais desconhecido dos estudantes de teologia, mas ele é fundamental para se construir esse pensamento mais amplo com relação a todas as esferas do conhecimento, não só teológico, mas abrindo campo aí para outras áreas. Por isso é fundamental, é importante, tudo está interconectado, tudo está ligado, e aquele que puder expandir o seu conhecimento para as outras áreas, no final vai agregar muito mais no seu conhecimento teológico, e assim vai ter um escopo maior de informações para formar a sua cosmovisão a partir desse entendimento. Leonardo, um conselho então para os inscritos do canal aí, da Livraria O Pescador. Olha, eu gostaria de aconselhar a todos, mais do que aconselhar, a estimular a todos a continuarem firmes na leitura. Leiam a Bíblia insistentemente, especialmente o Novo Testamento. Eu sempre digo para os meus alunos que se deve ler pelo menos 10 vezes o Novo Testamento no ano. E o pessoal fica meio assustado quando ouve isso, mas porque a leitura do Novo Testamento é a rocha pela qual nós vamos construir todo o resto do nosso conhecimento. Não só do Novo, como do Antigo Testamento, a leitura da Bíblia é o alicerce no qual nós vamos construir todo o nosso intelecto. Então, leiam a Bíblia de maneira devocional, estudem a Bíblia em casa, se puderem, façam um curso teológico, um curso sério, continuem lendo a história da igreja, os autores que vão surgindo durante a história da igreja. À medida que vocês se interessarem por autores específicos, procurem conhecer mais da obra desses autores. Existe muito material na internet disponível, tanto material escrito quanto vídeos, aulas de homens muito capazes que acabam nos ajudando a compreender a obra desses grandes autores do passado e do presente. Então, se eu posso dar um conselho é esse: leiam, não esmoreçam na leitura, e tenham certeza de que, lendo, você só está construindo aquilo que vai te servir no futuro. Não só a você, mas ao próximo. Afinal de contas, a finalidade do nosso conhecimento é poder servir alguém. Ninguém deve estudar ou ler para assim vai descer disso. Mas tudo que você aprende, tudo que você entende, um dia vai não só servir para você, como para alguém que pode cruzar o teu caminho, e você vai ser um canal de bênção para abençoar essa pessoa através daquilo que você aprendeu na sua leitura devocional. Bom, galera, quero então agradecer aqui a ilustre presença do pastor Leonardo através desse vídeo, que eu tenho certeza que você está aprendendo muito, irá aprender seguindo essas dicas que ele deu. E muito obrigado, pastor. Que isso, só eu que agradeço. Bom, galera, então não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joia, dar a sua opinião, o livro que você está lendo no momento, e nos procurar aí, seguindo na página do Facebook e também aqui do canal Livraria O Pescador.